20º volume da obra. A ligação do ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, assim falamos porque estamos vendo o que nunca esperamos de ver. O nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A verdadeira origem do aparelho racional. E assim, tudo no seu lugar verdadeiro, sabendo e conhecendo o porquê que estávamos fora do nosso conteúdo. Conteúdo este que se chama racional. Agora, daqui para frente, tudo brilha racionalmente, porque chegou a fase racional. E uma vez aí estando a fase racional, tudo é racional e tudo se multiplica racionalmente. E assim, hoje, todos inteirados da verdade das verdades, do seu verdadeiro mundo de origem, e todos fazendo o seu julgamento e dizendo: até que enfim chegou ao nosso conhecimento o conhecimento e o contato com o nosso verdadeiro mundo de origem. Coisa que ninguém nunca esperou nem sonhou, porque ninguém tinha conhecimento das mudanças naturais da natureza. E hoje, todos tomando conhecimento e dizendo: é verdade, tudo que se acha impossível, hoje é possível. Hoje estamos certos que é possível, porque estamos vendo e estamos sentindo o desenrolar da nossa situação neste mundo de matéria, que assim parecia no princípio um transtorno, e hoje estamos vendo e sentindo que fizemos um julgamento errado, por não conhecer as coisas como elas são, e fazendo como se soubéssemos o que estávamos fazendo. E hoje, tudo isso desfeito pelas provas exuberantes, nascidas em todos, a todo momento e a todo instante. E assim a fase é racional, muito diferente da fase de animal. O animal sempre foi um sonhador, e por ser um sonhador, um sofredor. Porque quem sonha, sofre, porque não sabe o porquê que está sonhando. Sonhando de olhos abertos, e quem sonha, vaga, porque os sonhos são vagos. E daí a inconsciência, motivo das más consequências, de quem sonha ser feliz sem ser. Isto quando estavam na fase de animal. O animal, vivendo dessa forma e desconhecendo o porquê de sua existência aí na Terra. O animal tinha que ser assim mesmo, duvidoso, maldoso e desconfiado, por reger sob uma plataforma inconsciente, e por isso todos fora de forma. Daí o desequilíbrio gerando e as mentes todas caducando, por não dar e nem poder dar solução do seu ser inconsciente, neste mundo tenebroso da velha serpente. Hoje, o paraíso formal racional está na Terra. Está na Terra devido à união dos dois mundos em um só. O mundo racional dos puros limpos e perfeitos com o mundo da degeneração racional. Então, hoje, unidos em um só, tornando-se assim a confraternização racional do mundo da deformação racional com o mundo racional, puro, limpo e perfeito, do verdadeiro natural do aparelho racional. Então, hoje, os dois mundos em um só, e assim todos ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e ligados ao mundo racional, recebendo toda a orientação racional. Tudo brilhando racionalmente e todos vivendo felizes e contentes, por tudo começar a dar certo na vida de todos. A orientação racional é a orientação do verdadeiro equilíbrio, da verdadeira consciência, que perderam quando se deformaram em animais. E assim, hoje a consciência restabelecida racionalmente, e daí o progresso consciente, a firmeza de tudo, a positividade de tudo,
e tudo em realce fulgor racional. Daí, desaparecendo o encanto, por chegar ao conhecimento de todos, a cultura verdadeira do desencanto, a cultura racional. E hoje, todos em forma racional, por estar feita a confraternização racional, da ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E todos vivendo racionalmente, com a consciência racional e dizendo: é verdade, o que fomos na década de animal e o que somos hoje, tão diferente, racional. O que fomos ontem, inconscientes por sermos animais, e hoje, como aparelho racional, conscientes. E assim, alegres, felizes e contentes, por receberem a orientação consciente, a orientação racional. E daí, Brasil para frente, daí o mundo para frente, daí o mundo para frente racionalmente. Todos sempre dependeram do além, da divina graça, sem saberem de onde provinha ou provém. E hoje, sabendo diretamente, conscientemente, a razão, a causa desse encanto, a razão e a causa do desencanto e a razão e a causa do além. O além, habitação cosmológica dos seres que nunca puderam saber o porquê dele. E hoje, tudo esclarecido racionalmente. O porquê dessa conjuntura elétrica e magnética, conhecendo assim, pela forma mais simples e mais clara, tudo que não sabiam e tudo que desconheciam. E assim, hoje, em contato diário, noite e dia, com o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem dessa deformação racional, do ser racional, de aparelho racional, conhecendo e sabendo os primórdios, princípios da causa de assim serem, e também sabendo a causa e o princípio de deixarem de ser assim como são. Hoje, primados pela sabedoria arquidoférica, desta arte cosmológica, de aí viverem e de aí estarem como verdadeiros artistas, arquitetando tudo para poderem viver dentro dessa arca, definhados, sem saber de onde. E hoje, sabendo de onde são filhos, de onde surgiram e por que aí submergiram nessas trevas de lamas e sofrimentos, sem saber a causa desses tormentos da vida, de quem não sabia o porquê foram constituídos assim. E hoje, sabendo o porquê constituídos assim e dizendo: é verdade, até que conhecemos o nosso princípio, o nosso fim e a nossa finalidade de ser assim. Assim, como nós nunca desejamos ser de matéria, coisa alguma tem valor. E que, por vivermos nas trevas, começamos a dar valor àquilo que não tem valor, que nasceu do nada e acaba em nada, por nada ser, por nada valer, que é matéria. Mas, nessas trevas em que todos viviam, que vive em trevas, iludido. Quem vive iludido, vive perdido, e quem vive perdido não sabe o que faz, nem o que diz. Hoje, vivendo nessas trevas, quem vive em trevas vive sonhando, e quem vive sonhando não sabe por que está vivendo com essa vida provisória. E assim, todos em trevas como estavam, não sabiam o porquê que este mundo era assim. Não sabiam o porquê que eram assim. Por viverem em trevas, vivendo por ter vida, mas sem saber a causa dessa vida provisória, dessa vida de falsas realidades, por tudo ser aparência e nada mais. E esta vida de sonhador, aventureiro, sofredor,
essa vida de horror, a vida do sofredor, a vida do pavor, a vida do medo. E assim, vivendo nas trevas, sem dar solução certa de coisa alguma, na fase de lapidação, a fase de animal racional. Hoje, tudo isso esclarecido, tudo isso resolvido e dizendo: é verdade. Até que saímos deste par de botas de matéria, que parecia que a vida fosse esta mesma toda a vida, por nós desconhecermos o porquê de nossa vida aparente, provisória, o porquê de nossa existência e o porquê da existência de tudo. E hoje, dentro da fase consciente, a fase racional, sabendo e conhecendo o porquê de toda essa tramitação de penitentes, que aí viviam acorrentados pela serpente que é a terra. A própria mãe da gente, que nos cria, come e não sabíamos por que éramos filhos de uma serpente. E hoje, dizendo: é verdade, vivíamos em trevas e por isso fazíamos um julgamento tão diferente, por sermos inconscientes. E hoje estamos vendo a monstruosa, quebrusculosa, horrorosa, tenebrosa e monstruosa vida de matéria. Éramos filhos de monstros, devorados e consumidos por esses monstros. Traidamente, sonhadoramente, tudo, e verdadeiramente, racionalmente, nada. Porque qual é o valor da matéria? Nada. Por surgir do nada, se formar em um tudo ilusório e daí, um pouquinho, terminar em nada. Então, qual é o valor do nada? Nada. E assim, nas trevas faziam o nada tudo ser, para os que desconheciam o porquê de assim viverem. E hoje, conhecendo e dizendo: é verdade, o nada tinha aparência de tudo ser ilusoriamente. Nós vivíamos convictos como se o nada tudo fosse. E hoje, conhecendo e vendo a situação de tudo assim ser e dizendo: é verdade, quanto tempo perdido por não sabermos o porquê de assim sermos, o porquê de assim vivermos e o porquê de vivermos em trevas, sofrendo as consequências desses modos brutais da vida, de verdadeiros animais racionais. E assim, hoje, tendo o conhecimento de toda essa causa perdida e dizendo: quantos sonhos, quanto sacrifício em vão, quanta luta sem recompensa, por tudo de um momento para o outro terminar debaixo do chão. Então, o que adianta a luta do nada? Nada. A multiplicação da vida do nada, o que adianta por tudo acabar em nada? E assim, na fase inconsciente, viviam como verdadeiros guerreiros vencidos e julgando serem vencedores por viverem iludidos com as aparências, iludidos com a matéria, fazendo julgamento a seu modo de ver, como se conhecessem o porquê de assim serem. Hoje, vendo o tudo verdadeiro e o nada, e dizendo: custamos a encontrar o certo dos certos, mas até que chegou o dia. É assim a confraria dos fariseus, que julgavam e pensavam que a natureza fosse um Deus. E hoje, vendo que o valor do nada representa o quê? Nada. Por o nada não ter valor. Então diziam os fariseus: nós somos formados desse nada. Contamos com este nada para vivermos aqui provisoriamente, com esta vida provisória. Não conhecemos coisa alguma de real. Vamos vivendo assim mesmo até que chegue o verdadeiro conhecimento racional. O verdadeiro conhecimento da causa do mundo assim ser e de nós assim sermos. Porque tudo isto está um mistério,
E chegará o dia de todos esses mistérios serem desvendados e tudo ser removido para o seu verdadeiro lugar. E assim, os fariseus encarando a vida como ela é, e vivendo a vida como ela não é, porque não conheciam o porquê da vida. Hoje, conhecendo, todos satisfeitos, todos alegres e dizendo: é verdade, até que chegou a solução desta vida de horror, desta magnitude de aparências, destas belezas passageiras, comoventes, até que chegou o fim desse renegado ser. Por o ser de matéria nada ser, e julgando o ser o que nunca puderam ser, puros, limpos e perfeitos, e daí, vendo o fim de toda essa sebaria, que não conheciam nem o princípio nem o fim. E assim, na fase de animal racional, a comungação era muito grande, ninguém satisfeito por não conhecerem, como não conheciam, o porquê do seu ser e o porquê da vida. E hoje, tudo esclarecido a contento, do princípio e do fim desta comédia de sofredores, deste encanto insuportável, deste mundo de ruínas, deste nada fabricante de sofredores, e o porquê do sofrimento. E hoje, tendo o conhecimento da causa do porquê viviam aí, a penar e a sofrer. E assim, hoje, sempre no peso de toda essa realidade, fazendo seu julgamento e dizendo: é verdade, como nós estávamos num emaranhado material tão grande que queríamos acordar e não podíamos, por estarmos escravizados pela serpente, que é a matéria. E desta serpente, atraídos por ela, nasciam os sonhos, as ilusões, as aparências, como verdadeiros traidores de nós mesmos. E daí, tudo em ruínas, tudo sofrendo as consequências do não conhecer o porquê das coisas e o porquê do nosso ser. Hoje, conhecendo o porquê viviam nesse pesadelo infernal, castigados pelos seres materiais e dizendo: qual é a recompensa de tudo isto? Somente a multiplicação do mal. Hoje é que sentimos o peso e conhecemos o porquê da penúria da vida dos mistérios, da vida engasgada, da vida da água transformada em seres. E hoje, por este julgamento presente, estamos convictos e firmes na solução do além, na solução racional, da ligação de todos no seu verdadeiro mundo do bem e do desapego. Hoje, não vamos viver mais como monstros, porque sabemos o porquê de nossa situação e a situação da origem de assim sermos. Hoje, somos conscientes dentro da fase racional. Hoje, vamos viver orientados pelo mundo racional, pelo mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, com a libertação cultural, racional, todos jubilosos, cheios de júbilos, por terem em si a cultura racional e gritando: estamos livres do jugo da matéria, porque encontramos o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, a alegria envolvendo todos racionalmente e todos dizendo: até que enfim chegou o fim da vida horrorosa da matéria, que nunca teve explicação, a não ser agora, totalmente esclarecidas do porquê deste apodrecimento material. E assim, envolvidos pela cultura racional, tudo resolvido da situação caótica do animal racional, por estarmos em contato com o mundo de onde saímos e que saímos sem saber como. E agora que estamos sabendo e voltando e sabendo como para o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, ou seja, o aparelho racional. E assim,
todos agora engrandecidos pela cultura do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos deslumbrados por conhecerem o princípio deste mundo de matéria e o final do mesmo. E daí, tudo resolvido, por não existir mais mistérios, do qual ninguém nunca pôde desvendar. Hoje, a solução ideal de todos, que era conhecer o seu verdadeiro natural, como agora conhecem, o mundo racional. O natural verdadeiro de todos é racional. E agora, todos conhecendo e todos cientes, como se deu essa volúpia de ficarem entupidos nessa vida de matéria. E assim hoje, tudo esclarecido para o bem eterno, a vida eterna, a vida racional. E assim, hoje, todos já dentro da eternidade, por serem seres eternos e não externos. Como estavam envolvidos pela matéria, que obscureceu todos de uma tal maneira que ninguém sabia de onde partiram para esta vida de martírios, para este mundo, sem conhecer o porquê dele, e aí vivendo às tontas e às cegas, num quebra-cabeças sem limites, fazendo uma infinidade de julgamentos e nunca nenhum pôde dar certo, porque desconheciam o verdadeiro certo, que era saber o porquê que assim ficaram, de onde vieram e para onde iam, e o porquê dessa vida provisória, dessa desdita que ninguém se conforma com os martírios da vida, e que hoje, tudo esclarecido, o porquê de tudo, a causa de tudo, o princípio de tudo, a origem de tudo e o fim de tudo. E assim, hoje, a satisfação e a tranquilidade é reinante no eu de todos, por estarem com a solução do porquê que assim são, do que foram para serem o que são. Hoje, as soluções básicas, a firmeza da positividade das coisas, da causa consciente e das causas inconscientes. E hoje, tudo claro racionalmente, por viverem conscientemente dentro da fase racional, conhecendo e sabendo o porquê de serem racionais e o porquê de serem animais racionais. E assim, todas essas revelações, minuciosamente, detalhadamente, repetidamente, para multiplicação nos mínimos detalhes dessa vida biológica e o antes de ser completo, de chegarem a este extremo de ficarem enlouquecidos e apodrecidos nesse mar de lama que é a matéria. Hoje, todos sabendo e cientes do porquê dele, o porquê de tudo, e dizendo: é verdade, está aí a libertação completa desta situação de inconformismo, porque ninguém se conforma ou ninguém se conformava em ser sofredor imortal, porque o prazer de todos e o ideal de todos era viver sempre e não morrer. Hoje, todos cientes e sabendo o porquê que chegaram a esse ponto de ficarem desiludidos de si mesmos, por serem seres em decomposição de si mesmos, de destruição de si mesmos, por serem seres com vida aparente, por não serem verdadeiros seres desta vida doente, que é a matéria, um ser traidor, e por isso expostos aí à dor como um sofredor destruidor de si mesmo. Então, muitos costumavam a pensar e dizer: quem nos fez assim não teve gosto nem amor a si mesmo, nem a ninguém. Porque se tivesse amor a si mesmo e a todos os seus feitos, não nos iria fazer tão infelizes, porque quem nasce e morre é um infeliz. Ninguém encontra felicidade na morte. E assim, na categoria de animal racional, na categoria inconsciente, pensavam de uma infinidade de modos e de maneiras. E hoje,
todos cientes que não houve ninguém que os fizesse assim, e sim o mundo sendo consequência de seus próprios habitantes. Qual foi o início e porquê do início para chegarem a este ponto calamitoso de viverem como viviam e de serem como eram, e sem saber o porquê que assim viviam, nem muito menos o porquê que assim eram? Então, viviam todos envolvidos em grandes mistérios e cada qual pensando do seu modo, de sua maneira. Cada um saía com seu ponto de vista, querendo acertar, procurando acertar e sempre por acertar, porque não podiam acertar, por estarem na categoria de animal racional. E assim, vivendo o mal, sem saber o porquê da causa deste mal, a origem deste mal, e daí todos em agonia, agonizando a vida inteira por ignorarem o porquê desta sementeira de seres tão inteligentes, como assim usavam ser, mas que a inteligência nunca pôde resolver o porquê de seu ser assim ser, e do porquê do mundo assim ser. Fantasiados com tanta sabedoria, e tudo isto não passava de uma fantasia. Fantasia esta que nunca pôde resolver, ao menos, o porquê de assim serem e o porquê de tudo assim ser e permanecer. E assim, fantasiados com o saber da consciência misteriosa, nunca puderam resolver o porquê do seu ser assim ser e do mundo assim ser, e da vida provisória que alimentavam com tanta fantasia. Fantasia esta que julgavam ser o que nunca foram, nem o que são, porque nunca descobriram o porquê que assim são e o porquê o mundo assim é. Vivendo alimentados com a fantasia do saber. Saber este que não passou de uma fantasia, e por isso nunca explicou o porquê de serem seres sofredores e do porquê da vida de sofrimentos e dores. Apelando para tudo e para todos, e sempre tudo e todos sem solução. Daí, vivendo de ilusões, de sonhos, de aparências, e fazendo com que esta vida provisória fosse um rosário de sofrimentos e padecimentos, por não encontrar a solução satisfatória do seu ser e do mundo de matéria assim ser. Hoje, tudo é esclarecido dentro da fase consciente, a fase racional, e todos sabendo o porquê de ser um animal racional, por ser de origem racional. E assim, hoje, a descoberta do mundo racional, da origem do aparelho racional, e todos vivendo como nunca viveram, por viverem ligados ao mundo racional, recebendo a orientação precisa, a orientação consciente, por viverem felizes sempre, racionalmente, o resto da vida. Tudo isso se passou na fase do curso primário. Agora, terminados os sonhos e as ilusões por completo, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, e todos estarem noite e dia em contato com seus habitantes, que são os racionais, puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Hoje, a vida é bela por ser racional, e assim tinha que ser, porque tudo tem o seu dia e a sua época para chegar no seu verdadeiro lugar. Agora, diante de tudo isso, não há mais tempo a perder. É ler e reler sempre, para se desenvolver racionalmente e adquirir a razão de tudo isto, e saber as medidas a tomar para, neste mundo, nunca mais nascer. E assim, a vida hoje faz gosto de viver, porque sabem e conhecem o porquê que estão vivendo com este corpo de matéria, e sabem perfeitamente
que não são daqui da matéria, e de onde são, e que aqui não vão nascer mais com esta vida de moribundos, que é a vida da matéria. Moribundos por serem mortais. Hoje, sabem perfeitamente que não vão ser mais uns moribundos, porque não retornarão aí a nascer, por aí não pertencerem, por conhecerem a origem do seu ser verdadeiro, que é de racional, puro, limpo e perfeito, e que é o seu verdadeiro mundo, quem deu consequência a este imundo mundo, imundo por ser de matéria. E assim, ricos de satisfação, ricos de alegrias, por conhecerem o seu mundo verdadeiro, o mundo da perfeição, o mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, de onde saíram e onde já estão, porque o corpo de vida eterna, de energia dentro desta deformação, o corpo racional, já se retirou daí da vida da matéria e já está lá no mundo racional, no seu verdadeiro mundo de origem. E assim, hoje, a satisfação de todos é incalculável, e todos não sabendo como agradecer tanta magnitude de voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, hoje, a alegria é geral, por todos já estarem dentro do mundo racional. O corpo energético racional, que aí estava dentro dessa deformação, já foi há muito levado pela luz racional para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, vejam que findou-se a vida da matéria, este curso que aí faziam, catinguentos, fedorentos e morrinhentos, não voltarão mais aí nessa murrinha, nessa seborréia de matéria sem valor. Hoje, felizes e contentes por conhecerem, se comunicarem e se entenderem com o mundo verdadeiro do seu ser, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos na fase racional, sendo iluminados noite e dia e noite pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. E assim, todos brilhando racionalmente e dizendo: é verdade, no princípio da cultura racional, tivemos as nossas dúvidas, por sermos inconscientes, por sermos bichos mesmo, porque bicho é que duvida de tudo que não conhece, duvida de tudo que não sabe, desfaz de tudo que não conhece, desfaz de tudo que não sabe. E assim, hoje, quanto eu me prejudiquei com as minhas dúvidas, por estar na categoria de bicho, porque existe o bicho racional, existe o animal racional e o aparelho racional. O aparelho racional é aquele que já está aparelhado, em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O animal é aquele que se anima a conhecer tudo, animado sempre a conhecer tudo. E o bicho é aquele que duvida daquilo que não conhece, daquilo que não sabe. Fala aquilo que não conhece, desfaz daquilo que não conhece, daquilo que não sabe. Esse é o bicho. O bicho gosta de discutir aquilo que não conhece, aquilo que ele não sabe. O bicho tem mania de querer ser mais do que todos. O bicho se tem como o mais sabido, o melhor em tudo. O bicho é vaidoso, presunçoso, orgulhoso, mentiroso, asqueroso, é fingido, é falso, é bicho. E assim, hoje, todos brilhando racionalmente, dizendo: é verdade, se não fosse a cultura racional, o que seria da humanidade? Estaríamos perdidos, estaríamos fritos. E agora, todos em forma racional e dizendo: é verdade, todo princípio é assim mesmo.
Há sempre aquela dúvida, aquela vacilação. Isto é mesmo do iniciante, por estar na categoria de bicho. O bicho custa muito a ter convicção das coisas, porque se tem sempre como o mais sabido, o mais adiantado, o mais em tudo de atraso. O bicho nunca soube dizer de onde veio nem para onde vai. O bicho nunca soube desvendar os mistérios, os enigmas. O bicho nunca soube por que ele é um sofredor. O bicho nunca soube o porquê ele é um mortal. O bicho nunca soube o porquê da existência do mundo que ele habita. Mas o bicho é assim mesmo. Se tem por mais sabido que todos, e no ver das coisas não sabe coisa alguma. É o mais atrasado, mas se tem como o mais adiantado. O bicho gosta de discutir, sem base e sem lógica. O bicho é como um instrumento desafinado. É um verdadeiro desafinado. E assim, hoje, todos arrependidos de terem perdido o tempo de procederem assim e dizendo: é verdade. Quando não se conhece as coisas, se sofre muito por não conhecer. Até que conheça, já se sofreu muito. Essa é a condição do bicho. E assim, vejam a condição dos bichos racionais, dos bichos deformados, que não sabem por que são deformados. Os bichos degenerados, que não sabem por que são degenerados. Do bicho que vive sem saber por que vive. Tem vida, mas não sabe o porquê da vida. Existe, mas não sabe o porquê de sua existência. Assim é o bicho, a formação de mau caráter. E assim vejam, depois que conhecem é que dizem: é verdade. Quanto tempo eu perdi com as minhas sábias burrices do nada. Quanto tempo eu me degradei por não saber das trevas. Então, fica o bicho a se lastimar, dizendo: é verdade, até que eu deixei de ser bicho. Hoje sou um aparelho racional. Hoje estou lapidado racionalmente. Hoje enxergo e vejo as coisas como elas são, e sei botar tudo e todos nos seus lugares. Mas nunca vi fórmula tão bonita para lapidar o bicho ou os bichos. E assim, vejam a cantiga dos fariseus, que sempre foi assim, por não conhecerem o princípio e o fim das coisas. Agora, todos dentro da fase racional, todos sendo orientados pelo mundo racional, todos vivendo unidos ao mundo racional e tudo dando certo na vida de todos, e todos dizendo: é verdade. Até que, enfim, todos foram iluminados pela verdadeira luz divina, que é a luz racional. E assim, tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo alegres, felizes e contentes e se entendendo racionalmente. O mundo agora chegou no seu verdadeiro rumo certo, o rumo racional, à volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, que não conheciam, a não ser agora que estão conhecendo o mundo racional. Estão conhecendo e todos em contato com ele, todos vendo, por nascerem todos, a vidência racional, uns mais cedo e outros mais tarde. E assim, vejam o fim da vida da Terra, como é tão lindo, como é tão bonito o fim racional, o fim certo dos certos, por todos serem de origem racional, e todos voltando à sua origem, o mundo racional. Que lindeza! Hoje, todos felizes, alegres e contentes, por serem todos equilibrados racionalmente, por serem orientados noite e dia e noite, pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, havendo a verdadeira paz entre todos,
todos se entendendo, todos se compreendendo, por todos serem orientados racionalmente. Hoje, todos certos no seu mundo de origem, por estarem convictos pelas provas das provas, por nascerem em si mesmos a vidência racional e a orientação racional. Hoje, todos conscientes racionalmente, e ontem, na fase de animal inconsciente. Um inconsciente é bruto, e a lei do bruto é a lei do inconsciente. Na fase racional, a fase consciente, a fase é de equilíbrio. E na fase do bruto, a fase é do desequilíbrio, por ser inconsciente. Por ser inconsciente, eis a razão da brutalidade. E agora, todos se ligando ao mundo racional. E por estarem ligados ao mundo racional, ficam sob a ação racional. E uma vez sob a ação racional, todas as suas ações, todos os seus atos, todos os seus modos são racionais, porque estão sob a ação racional, por estarem ligados ao mundo racional. Então, é a ação positiva, ação consciente e tudo dando certo na vida de todos, porque estão completamente desligados da deformação racional. Ligados aos fluidos do animal, os fluidos elétrico e magnético, ficava um livre pensador, como era, porque os bichos pensam, os animais irracionais pensam e o animal racional estava igualmente a um bicho, ligado aos fluidos do bicho, aos fluidos deformados, ao elétrico e magnético. É por isso que o ser humano procedia, às vezes, como um bicho, ou pior do que um bicho, como uma fera, ou pior do que uma fera, por estarem ligados aos fluidos das feras, o elétrico e magnético, os fluidos dos bichos, os fluidos elétrico e o magnético. Então, viviam pensando, imaginando, recebendo intuições, recebendo inspirações negativas. Por isso, eram inconscientes. Então, permanecia o negativismo, por estarem ligados aos fluidos elétrico e magnético e toda essa conjuntura deformada, dessa deformação racional. Mas agora, ligados ao mundo racional, cessa a função do pensamento, por estarem desligados dos fluidos da deformação racional. Então, fica ligado o eu da pessoa ao mundo racional. E uma vez ligado o eu ao mundo racional, a pessoa fica sob a influência racional, fica sob a ação racional, dentro do seu eu. Então, o eu é que comanda o corpo, é que comanda a vida. Então, fica a pessoa sob a ação racional. Todas as ações são racionais, todos os atos são racionais, por estar ligada ao mundo racional. Então aí, a positividade das coisas, por estar sob a influência consciente, e daí dando tudo certo na vida do ser humano, desenvolvendo assim um progresso racional. Embora aí materializado, mas vivendo racionalmente, por estar ligado ao mundo racional, por estar ligado aí em vida à eternidade, por estar aí em vida ligado aos eternos do mundo racional. E daí nascendo a vidência racional, por estar ligado ao seu verdadeiro natural, ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, nascendo a vidência racional do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem. E com a vidência racional, vendo o mundo racional, vendo os seus habitantes, que são seus irmãos, dialogando com eles, fazendo conferências com eles e conversando com eles noite e dia e noite. E daí,
o progresso racional na vida da matéria, por se tratar de uma deformação racional. Daí, tudo dando certo na vida de todos, tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime, tudo lindo e dando certo na vida do ser humano, por ser um progresso consciente, um progresso racional. E por tudo dar certo na vida de todos, vindo o prolongamento dos anos de vida. Por tudo dar certo, por acertarem em tudo, por estarem ligados ao mundo racional e vivendo sob a ação racional. Para conseguir, é muito simples. É ler e reler todos os livros. Ler e reler para ir desenvolvendo racionalmente e se ligando ao mundo racional naturalmente, sem sentir, porque tudo é natural. Então não sentem, quando veem, estão completamente ligados. Então sentem a ação da ligação, começando nos entendimentos, começando a conversar racionalmente, começando a conversar com os habitantes do mundo racional. Aí sentem que estão ligados por estarem em contato com o mundo racional. E daí, por estarem ligados, nascendo a vidência racional. Todos vendo o mundo racional com seus habitantes e dialogando com eles dia e noite, noite e dia. Está aí o objetivo da cultura racional. Está aí o objetivo do livro Universo em Desencanto, que é o conhecimento de ligação ao mundo racional. Então, desencantados dessa deformação racional. Ficando desencantados, ficam desligados dessa deformação racional, dos fluidos elétrico e magnético.